turma, vamos para a nossa sexta aula, Enfermagem e Saúde Pública. Eu sou enfermeira Vanusa Ribeiro, e aí, vamos para a aula? E nessa sexta aula, vamos falar sobre sala de vacina. Qual o objetivo, da vacinação? Vamos falar também sobre a história da vacina, fundamentos de imunologia, quais são os agentes imunizantes, a origem da vacina, as contraindicações, o que acontece com adiamento da vacina, por que tem que fazer adiamento. Vamos também falar sobre os falsos contraindicações, vamos falar sobre também a rede de frio, da sala de vacina, e assim sucessivamente. Vamos iniciar nossa aula, Objetivo da vacinação. Qual a finalidade da vacinação? A finalidade, é chegar a uma idade avançada sem ter tido nenhuma doença prevenível por imunização. E para atingir esse objetivo, necessitamos de vacinas seguras, efetivas e também de boa qualidade. Para a história da sala de vacina. Confunde, um pouco a história da imunização, ela se confunde com a história da saúde coletiva. A vacina, ela tem risco, tem a vulnerabilidade, e também ela ela envolve, a prática de prevenção e promoção da saúde. Envolve também a história da sala de vacina, a questão da revolta da vacina, que foi mais ou menos no século XXI. Entra também o Programa Nacional de Imunização, que foi de 1973. E uma característica da história, da sala de vacina, é que ela abrange, a segurança, a integralidade, a universalidade, a territorialidade, a equidade, e também entra a participação social. Deu para entender aí alguma coisa aí? Parece com alguma coisa que a gente já conhece, Essas palavrinhas. Então, eu espero que vocês lembrem com quem ela parece. E também envolve, a história da sala de vacina, os últimos casos de poliomielite no Brasil, que foram registrados em 1989. Algumas orientações, do PNI não é fiscalizar e também caçar culpado, mas analisar, trocar informações, tomar providências para corrigir. E a meta operacional básica do PNI é vacinar 100% das crianças menores de 1 ano com todas as vacinas indicadas num calendário básico. Deu para entender aí, um pouco da história da sala de vacina. Vamos para o fundamentos de imunologia. O que é, imunidade? Nós temos a natural e temos a adquirida, que é de forma ativa ou passiva. Também nós temos as respostas imunes, que são fatores relacionados às vacinas e fatores relacionados ao próprio organismo. A vacinação, vamos conceituar o que é vacinação. A vacinação, ela é conseguida através da administração de antígenos preparado com uma suspensão de agentes infecciosos ou, digamos assim, ou partes deles, convenientemente, são processadas com a finalidade de induzir o receptor ao desenvolvimento de um estado imunitário específico, protetor e relativamente duradouro. Isso foi uma fala que Moreira, de 2004, falou, que a vacina é isso aí, quando ele conceitua, o que é vacinação. Agentes imunizantes. Os agentes imunizantes bactérias ou vírus vivos atenuados.
Pode ser também vírus inativos, bactérias mortas, componentes de antígenos purificados ou modificamente quimicamente ou geneticamente. É um líquido de suspensão, ou seja, é água destilada, e conservantes e estabilizadores, antibióticos e também alguns adjuvantes. A origem. A origem da vacina, né, da vacinação, essa questão, foi através do Instituto Butantan, também entrou o Fiocruz, a GCK. Cada empresa, ela se responsabiliza pelo controle de qualidade, seguindo os padrões, né, da Organização Mundial de Saúde e também da WHO e MS. E sua conservação pela extensa rede de frio. Contraindicações gerais. As contraindicações que nós temos são para imunodeficiência congênita ou adquirida, as neoplasias malignas e também quem faz uso de cortiterapia prolongada. Porém, né, tem algumas vacinas, a gente sempre tem que avaliar as contraindicações específicas, porque cada vacina tem. Adiamento da vacina, ou seja, o adiamento da vacinação inclui doenças agudas febris graves, pessoas que teve o transplante de medula, que também faz uso de terapia imunossupressora, que faz uso de imunoglobina e também vacina contra a febre amarela. Temos os falsos contraindicações. Como assim, professora? As falsas contraindicações são para pessoas com doenças benignas comuns, a desnutrição, doença contra a raiva em andamento, doença neurológica estável, por exemplo, que tenha um antecedente familiar também de convulsão, uso de corticoide por terapia curta e a prematuridade ou baixo peso, por exemplo, ao nascer, exceto a BCG, entendeu? Então, né, uma das principais características principais da vacina tem as vacinas que podem ser congeladas e as que não podem ser congeladas. As vacinas que podem ser congeladas são a SCR, a de febre amarela, a varicela. E as vacinas que não podem ser congeladas, nós temos a pentavalente, a DPT, a DPAT, a DT, DTPA, hepatite B, hepatite a gripe, a pneumococo, a VIP, a meningococo C e a rotavírus. São essas não podem ser congeladas. Atenção! Eu coloquei essa figura de atenção porque assim, não há limite superior de idade para aplicação de vacina, com exceção para DTP e DT infantil, porque o cujo limite ele é de 6 anos e 11 meses e 29 dias. Já o HIV positivo, é possível aplicar todas as vacinas do PNI, porque implicamos a dizer, né, que a carga viral baixa e altas contágios de leucócitos CD4, menos BCG, que é contraindicada. Já a AIDS tem que evitar vacinas de vírus vivos. Bom, os eventos adversos pós-vacinas estão relacionados, né, à situação de saúde do paciente no momento da aplicação, também pela técnica de asepsia de aplicação e a instrumentalização, né, que envolve a vigilância e o monitoramento. A rede de frio. A rede de frio, ela é a soma de todos o logístico envolvido na manipulação, transporte e armazenamento dos produtos biológicos. Passa por todos os níveis que
se sucedem até chegar no seu destino final ou local de aplicação. Eu deixei uma imagem bem localizada, né? O que é, né? Primeiro vai para o laboratório produtor, né, que produz as vacinas, vai para a Estância Nacional, que contém a câmara fria. Depois disso, vai para o transporte numa caixa térmica, que vai para a Estância Estadual, que também tem uma câmara fria, sendo que o transporte é sempre na caixa térmica, que vai para a Estância Regional. Vocês viram que vai de Estância Estadual, depois a Estância Regional, que lá vai ter uma geladeira comercial. Para fazer o transporte, também vai precisar de uma caixa térmica e depois vai para a estância local, que contém uma geladeira. E vocês viram aí a caixa, né? E para depois vai ser chega até seu destino final, que é a aplicação. Deixei essa imagem bem resumida para vocês entenderem. Vocês a respeito da rede de frio, né? A rede de frio, ela é a soma de todos os logísticos que é envolvido na manipulação, no transporte e no armazenamento de produtos biológicos, ou seja, passa por todos os níveis que sucedem até chegar no seu destino final ou local da aplicação. Aí vocês estão vendo nesse desenho, né? Tudinho organizadinho, né? A Estância Nacional, a câmara, né, fria, entra a parte do laboratório produtor, depois da... Ai, que interessante! Então, ainda dando continuidade da rede de frio. Quais são os cuidados básicos? É fazer a leitura correta da temperatura da geladeira no termômetro externo, no início e no fim da jornada. Quando a gente chega na sala de vacina, a gente tem que verificar logo a temperatura que nós encontramos e no final da nossa jornada, quando a gente vai sair, também tem que fazer verificação, né? Anotar a temperatura que nós vamos deixando. A gente não tem que permitir armazenamento de qualquer outro material sequer na porta. Tem que verificar constantemente a vedação da geladeira e na rede de frio tem que ter o uso de tomada exclusivo para cada geladeira. Também na rede de frio, quando faz o transporte, né, da caixa térmica, tem que retirar as baterias de gelos e guardar 20 minutos pela retirada da névoa. Né, que tem a névoa, a retirada da névoa, e tem que fazer a organização do espaço da caixa para que seja possível a circulação do ar frio, né? Por isso tem que ter aquela organização. E também tem que instalar o fio do termômetro externo para saber, né, qual a temperatura que está ali. E também tem que fazer a troca das baterias na metade da jornada do trabalho. Ou seja, a metade do trabalho a gente tem que trocar logo. Por exemplo, professora, e quando quando deixa de funcionar? Por exemplo, teve uma queda, um corte de energia, por exemplo, né? Ou teve algum defeito, né, na porta da geladeira, o que é que vai fazer? Então, tem que manter, né, permanecer fechada a geladeira até que a situação se normalize, ou até que se verifique, né, algum tipo de problema que aconteceu. Se um caso, o problema, né, pendurar, né, por um período maior que 6 horas, ou quando não tem, né, nenhum possível prever a sua duração, deve-se tomar algumas providências, pois esse fato, né, pode inutilizar os produtos imunobiológicos. Este prazo de 6 horas só deve ser tolerado se um caso, né, você já tem, né, o controle diário de temperatura, porque foi através do mapa de controle de temperatura. Ou seja,
se eu faço o meu, você tem que fazer, né, o controle de vacinação, quando eu chego, quando eu saio. Então, você já tem uma noção, o controle, né, diário da temperatura que se mantém ali. Caso o defeito não seja identificado ou não solucionado, esses imunobiológicos, eles deverão ser transferidos para outro refrigerador com controle adequado de temperatura. Entendeu? As vacinas que sofrem alteração de temperatura. A gente é necessário saber que as alterações foram pela temperatura de exposição, o tempo de exposição, a validade da vacina e se a vacina ela já foi exposta a alteração de temperatura anteriormente. Cada exposição de uma vacina, a temperatura acima de 8 graus, ela resulta em alguma perda de potência. E pode, né, no caso, né, tem por consequência um efeito cumulativo e isso, né, pode reduzir a eficácia da vacina. Tô deixando para vocês aqui um impresso, né, de uma ficha de medidas de temperatura. As vacinas que sofrem alteração de temperatura. A gente é necessário saber que as alterações foram pela temperatura de exposição, o tempo de exposição, a validade da vacina e se a vacina ela já foi exposta a alteração de temperatura anteriormente. Cada exposição de uma vacina, a temperatura acima de 8 graus, ela resulta em alguma perda de potência. E pode, né, no caso, né, tem por consequência um efeito cumulativo e isso, né, pode reduzir a eficácia da vacina. E também entra também nessa parte de aspectos operacionais o cuidado com o lixo, né, na sala de vacinação, que deve ter atenção redobrada ao descartes, aos pérfuros cortantes, né, ao descarte de pérfuros cortantes, a verificação do dia do recolhimento do lixo, desses pérfuros cortantes por empresa especializada e o uso, né, do saco de lixo leitoso, que são material infectantes. E a gente nunca pode esquecer os 5 passos, né, da enfermagem, que é o paciente certo, horário certo, né, via de administração certa, a dosagem certa e o medicamento certo, para que o paciente não venha a óbito. Então, os aspectos operacionais. Vem as vias de administração, as agulhas e seringas mais utilizadas e organização do espaço de trabalho. Também, né, a sala de vacina deverá ser utilizada somente para conservação e aplicação dos mesmos. Ou seja, não é permitido que nesta sala se realize outro procedimento, como por exemplo, como curativo, inalações, fazer alimentação, não pode, e também aplicações de outros medicamentos injetáveis. Não pode. Bom, gente, aqui se encerra a nossa aula, né, de hoje. Espero que tenha gostado, tá? E até a próxima. Beijos, bom final de semana para vocês. No calendário de vacinação. No calendário de vacinação, vem a primeira parte, o SABIM, o Ministério da Saúde, o preenchimento da uniformizado do cartão de imunização, que é da criança, do adolescente, do adulto e também do idoso. Tem que fazer a observação dos tipos de cartão, principalmente do cartão da criança, né? E a observação, né, dos grupos especiais, que é bem interessante.